Gente, o sistema é muito nojento. Já criaram um motivo para tirar o foco do governo. O Brasil, um caos. PT envolvido na maior corrupção da história do país de novo, que é essa fraude do INSS. Lula apanhando de tudo que é lado, com a sua popularidade derretendo porque negou apoio ao governador do Rio de Janeiro, naquela famosa operação policial. Agora vem essa notícia. Acharam um motivo para desviar o foco. Bolsonaro será enviado à Papuda já na semana que vem, apostam aliados. Aliados. Com estes aliados não precisa de inimigos, né? Aliados de Jair Bolsonaro acreditam que STF enviará o ex-presidente para o presídio da Papuda na semana que vem. Esses aliados aqui dizem ter informações privilegiadas. Coitado do nosso presidente, né? Com esses aliados. Mas isso aqui tem uma razão de ser. Com certeza isso daqui é verdade. Querem sim enviar o nosso presidente Bolsonaro à Papuda, porque daí muda o foco. Os noticiários voltam a falar de Bolsonaro e dão uma trégua para a fraude do INSS e esse monte de caca que o Lula vem fazendo no Brasil. Mas eu quero falar sobre isso daqui para vocês. Isso daqui é absurdo. Se isso aqui acontecer, é mais uma grande injustiça e eu explico. Há ainda recursos a serem feitos. Nós temos ainda o julgamento dos embargos de declaração. Embargo de declaração é um recurso que a defesa do presidente Bolsonaro já fez. É um recurso rápido, ele julga rapidinho, porque você ataca omissões, contradições, obscuridades do acórdão. Mas, julgando esse embargo de declaração, que é um julgamento rápido, você tem um recurso que é para mandar o caso para o plenário, que é o famoso embargos infringentes, que é um recurso que vai dar muita discussão. O que se tem nos embargos infringentes? Nos embargos infringentes, você tem um julgamento na turma, que são 5 ministros, e esse julgamento não foi unânime, ele teve uma divergência. E houve uma divergência, que é o Fux. Esse embargos infringentes, ele será interposto ao relator para que o caso vá para o plenário. O relator, que todo mundo sabe que é o ministro Alexandre de Moraes, ele vai fazer um exame de admissibilidade. O que é isso? Ele vai primeiro fazer um filtro, é uma espécie de triagem. Ele vai analisar se cabem os embargos infringentes. Já sabemos qual será a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ele vai dizer que não é cabível embargos infringentes, porque você tem que ter, no mínimo, 2 divergências. Muito embora o regimento interno não fale isso. O regimento interno diz que basta divergência para que caiba o embargos infringentes. Olha só, tá aqui, ó, regimento interno do STF, cabem embargos infringentes à decisão não unânime do plenário ou da turma. Não unânime, ele não fala qual a quantidade de divergência no caso da turma. Isso ele não fala. Agora, se o ministro Alexandre de Moraes ele aceitar esses embargos infringentes, esse caso vai para o plenário. Não termina mais em 2025. Agora, se o ministro disser, não cabem embargos infringentes, dessa decisão do ministro, cabe, de novo, embargos de declaração, que já joga o caso um pouco mais para frente. Vai julgar o embargo de declaração rapidinho também, 2, 3 semanas. E aí caberá mais um recurso que vai forçar o caso ir para o plenário, que é o agravo regimental. Olha aqui o regimento interno do STF. Também compete ao plenário processar e julgar originariamente o agravo regimental contra ato do presidente e contra despacho do relator nos processos de sua competência. Ou seja, se o relator disser que não cabe embargos infringentes, que provavelmente é o que ele dirá, ele já decidiu isso no caso da Débora do Batom, ele disse, teve só uma divergência, não cabe embargos infringentes. Então, nego embargos infringentes. Cabe desse despacho do relator o agravo regimental,
que leva essa análise ao plenário. E aí posterga ainda mais o caso. O que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer com tudo isso que Bolsonaro não pode ser enviado à papuda enquanto couberem recursos. Então veja, eu estou mostrando recursos para vocês. Eu falei aqui de embargos de declaração, embargos infringentes, falei de agravo regimental, tem a discussão em cima de agravo interno. Então veja, eu não estou dando uma aula de recursos. O que eu estou mostrando para vocês é que para enviar o presidente Bolsonaro à papuda, precisa do trânsito em julgado. O que significa o trânsito em julgado? Somente quando não couber mais recursos. É o que diz a Constituição Federal. Olha aqui, ó, artigo 5º da Constituição Federal, inciso 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, enquanto couberem recursos, o presidente Bolsonaro não pode ir para a papuda. Por quê? Porque ainda não iniciou a fase de execução de pena. Eu explico. O processo penal ele é dividido em 3 fases: investigação, processo e execução. Nós estamos na fase de processamento. Nós estamos no processo. O que significa isso? No processo você tem denúncia, você tem sentença e recursos. Eu mostrei para vocês várias possibilidades recursais, tá? Ainda que não se admita o recurso, vai ter uma análise, isso gera dias. Aí cabe o recurso do recurso, do recurso, do recurso, até que o relator decide. Não cabe mais recursos. Foram negados embargos de declaração, embargos infringentes, agravo regimental, agravo interno, negou tudo. Aí transitou em julgado. Não cabe mais recursos, inicia a fase de execução. Aí, essa fase de execução é o cumprimento da pena. E eu expliquei em outro vídeo que nessa fase de execução de pena é o que cabe aquela ação que eu contei para vocês da revisão criminal, né? Eu já gravei um vídeo explicando isso daqui. O que eu quero dizer? Essa notícia aqui, ela está dizendo que o Bolsonaro será enviado à papuda na semana que vem. Eu entendo que isso não vai acontecer, isso não deve acontecer, porque ainda falta muito, e eu digo muito mesmo, para transitar em julgado. Cabem recursos. Então veja, nós estamos hoje em novembro, início de novembro, hoje é dia 3 de novembro. Tem muita água para rolar ainda, mas o ano está acabando. Tá? Só esses recursinhos serem inadmitidos, já terminou o ano de 2025. E eu entendo que enquanto não transitar em julgado, enquanto não iniciar a execução, não cabe mandar o presidente para a papuda. Agora, sabemos que é uma realidade esse desejo, tá, da oposição, do Lula, dos inimigos, do regime, do sistema, porque de fato você vai colocar o foco de novo no nome do Bolsonaro e o Bolsonaro é utilizado como boi de rio de piranha para esse governo nojento continuar fazendo as presepadas que está fazendo. Eu sou Jeffrey Chicchini, sou advogado, trarei mais novidades assim que houver. Um grande e forte abraço a todos.